Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo eu trouxe algumas características que nós utilizamos nos triângulos, ok? O primeiro item que eu trouxe aqui é a altura de um triângulo. Como que nós vamos fazer a altura de um triângulo? Nós vamos precisar traçar um segmento de reta com origem em um dos vértices e perpendicular ao lado oposto. Bom, quando eu digo perpendicular é 90 graus. Prof, não entendi em forma de texto. Eu trouxe aqui para vocês desenhado para vocês entenderem. Então, quando eu irei ver a altura de um triângulo, não importa qual tipo de triângulo seja, você pega um vértice e traça um segmento formando um ângulo perpendicular, tá? Perpendicular de 90 graus, ok? E ele precisa ser traçado ao lado oposto desse vértice. Foi isso que eu fiz nestes itens, tá? Então, qual é a altura deste primeiro? A até H. Deste segundo, a altura é de D até E. E este último, eu tracei a altura aqui pontilhada do lado de fora, é de G até K, formando um ângulo de 90 graus, tá? Aqui. Bom, como que eu descubro agora a mediatriz de um triângulo? É a reta perpendicular a um lado do triângulo traçada pelo seu ponto médio. Então, nós vamos encontrar o ponto médio aqui da base, certo? E vamos traçar uma perpendicular a esse meu ponto médio, tá? Perpendicular é 90 graus. Então, essa é a minha mediatriz, ok? Bom, pessoal, e o ortocentro? O ortocentro é o ponto onde se encontram as três alturas relativas de um triângulo. Então, nós traçamos a altura relativa, assim como nós aprendemos lá no início do vídeo, e o ponto onde se encontrou essas três alturas é o ortocentro. Neste próximo item, nós vamos falar sobre bissetriz de um triângulo. A bissetriz de um triângulo é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo com a outra extremidade no lado oposto ao vértice. E quando nós falamos em bissetriz, é exatamente na metade do ângulo, ok? Condição de existência de um triângulo. Sempre que falamos de um triângulo, quando iremos desenhá-lo, precisamos pensar que a medida de cada um dos seus lados ela precisa ser menor que a soma dos outros dois. Foi isso que eu escrevi aqui, tá? Quando nós iremos formar um exemplo aqui, nós temos aqui um triângulo formado com essas minhas três canetas, tá? Então, a medida de cada um dos lados, ela tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ou seja, vamos ver esse lado aqui, desta caneta. Se eu somar este com este, é maior que este. Agora, imaginem uma outra situação. Eu trouxe uma régua aqui. Eu sei que ela tá bem grande aí no vídeo para vocês, mas é só para vocês entenderem. Ele equivale a um lado. E este e os outros dois, os outros lados do triângulo. A soma desses dois lados aqui ficou menor que a régua, um pouco menor que a régua, ó. Então, esse meu triângulo não vai fechar, tá vendo? Essa é a condição de existência do triângulo, que a soma dos dois lados tem que ser maior que o outro lado, ok? Por fim, nós vamos falar sobre congruência de triângulos. Nós temos 4 casos de congruência de triângulos. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo. Então, aqui eu trouxe já resumido para vocês e com alguns desenhos aqui, alguns esboços, né, de triângulo para vocês entenderem. O primeiro item que nós temos são 2 triângulos, possuem 3 lados correspondentes congruentes, lado, lado, lado. Então, observem, são 2 triângulos e os lados correspondentes são iguais, congruentes, né? Já esse segundo caso diz: 2 triângulos possuem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, esses lados, são congruentes. Então, os lados desse triângulo são iguais e o ângulo deles, que é compreendido entre eles, são iguais também, nos 2 triângulos, tá? Isso que está grifado em verde para vocês. O terceiro caso diz que os 2 triângulos possuem 2 ângulos, cada um deles, e o lado compreendido entre esses ângulos são congruentes, são iguais.
tá? E o último, dois triângulos, nós temos aqui, possuem um lado, um ângulo adjacente a ele, que é este que está desse lado, e o ângulo oposto, que é o do outro lado, a esse lado, congruentes. Se necessário, pausem o vídeo, voltem, tá? Que às vezes ficou um pouquinho acelerado, mas é para não ficar tão cansativo o vídeo, ok? Espero que tenham gostado e até o próximo.